Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te agradecemos a oportunidade de aqui nos reunirmos, buscando, Senhor, o amparo, o auxílio dos amigos e benfeitores espirituais, daqueles colaboradores que do plano espiritual coordenam as tarefas desta casa. Que eles possam, Senhor, nos favorecer através da inspiração, através da intuição, para que alcancemos novos lances de interpretação daquelas questões que tanto nos têm proporcionado aprendizado. Senhor, nós te rogamos o amparo aos nossos familiares. Te rogamos, Senhor, por aqueles que estão conosco no plano físico e por aqueles que já partiram para o plano espiritual, dando continuidade às suas tarefas. Te rogamos em função da casa que nos acolhe, para que todos aqueles que aqui dão a sua colaboração de alguma forma, também sejam agraciados com estas vibrações que nos chegam. Te rogamos, Senhor, a possibilidade da utilidade de te servir e te pedimos que nos proporcione a tranquilidade, a paz em nossos corações até o momento de interrompermos a nossa tarefa. Por tudo isso, Senhor, te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, mestre e amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, dia 10 de março, aproveitar para parabenizar as mulheres, que foi no dia 8 comemorado o Dia Internacional das Mulheres. O que seria dos homens sem vocês? Sim. Então, é lógico que eu acho que vocês não foram, muito espertas em escolherem um dia, porque nós ficamos com os outros. Mas é um dia que marca. Então, quando eu falo com a minha esposa, hoje é o Dia das Mulheres, porque todos os outros dias acabaram ficando sendo como Dia dos Homens. Mas é importante a gente comemorar sempre, de cabeça erguida, ver o tanto que nós temos aprendido e ver quão importante é essa aproximação, sabe? Para que a gente consiga tirar a separação da nossa vida, seja ela em que campo for, porque nós não viemos aqui para brigar uns com os outros em função de direitos, nós viemos aqui para construir. Então, na mensagem que eu tive a oportunidade de postar, eu falei que no dia 8 é um dia de celebração, mas que nós deveríamos comemorar todos os dias do ano. Porque eu sou reencarnacionista e eu sei que os espíritos não têm sexo. Então, o meu pedido para o plano espiritual é que nas próximas 150 oportunidades de reencarnar, eu continue sendo homem para aprender a ser homem. Porque ser mulher é um desafio muito grande. Então, o meu reconhecimento e o agradecimento por vocês estarem conosco nessa manhã. O tema é provocativo, porque é um tema polêmico. E o que a gente tem que entender? Para todo tema polêmico, nós temos que ter princípios. E os princípios da doutrina espírita, ele vai nos dando parâmetros para tirar as nossas próprias conclusões. E quando a gente fala no aborto, nós estamos falando diretamente de um direito. E quando a gente vai
estudar no direito, os direitos fundamentais, nós descobrimos que não existem direitos absolutos. O direito absoluto é uma abstração, é um sonho, mas não existe. Todas as vezes que o seu direito chocar com o direito de alguém, vai existir e vai estabelecer um conflito. E a gente chama isso de conflito de interesses. Todas as vezes que esse conflito de interesse trouxer uma dificuldade na resolução, nós temos meios para, de alguma forma, trazer uma resolução aceita por ambas as partes que entraram em conflito. E para isso, nós estabelecemos o judiciário. Então, o judiciário faz o papel de conciliador. Você não conseguiu resolver uma questão qualquer, trabalhista, civil, e aí você leva a questão que você não conseguiu um acordo para o judiciário apreciar, e ele vai determinar diante de leis, diante de princípios que gerenciam a coletividade. E aí a gente fala que o juiz deve ser imparcial, porque ele não pode pender nem para um lado nem para o outro. Então, se o juiz é meu amigo, ele não pode julgar nesta causa, porque ele vai pender para o meu lado. Então, quando a gente fala em assuntos polêmicos, nós temos que ter princípios. Nós temos na doutrina espírita 15 princípios, que nós chamamos de princípios fundamentais. E se a gente for fazer uma análise bem curta, né, a gente percebe que os princípios eles estão em ordem, em uma cadência. E aí eu posso perguntar para vocês que mesmo sem saber dos princípios, qual seria então o primeiro princípio fundamental da doutrina espírita? Aí eu vou lembrar para vocês que quando eu faço pergunta, é pergunta para os espíritos encarnados. Não é para os desencarnados. Porque senão você fica assim, o mentor dele vai responder, né? Assim. E eu acho que nem se meu mentor me sacudir, eu não vou entender. Então ele é sutil demais da conta, por isso que eu erro tanto. Porque eu não percebo a sutileza da informação e acabo decidindo muito mais pelos meus instintos do que pela minha razão. Então qual seria o princípio fundamental na vida de todo e qualquer ser humano, de todo e qualquer espírito? Qual que é o princípio fundamental? Aí melhorou, né, a decisão. Qual que é o princípio fundamental? Deus. Poxa, então, tá vendo? Perguntou, respondeu até num tom de pergunta, né? Deus? Será que? Então, tenhamos certeza. Primeiro princípio fundamental da doutrina espírita, Deus. Qual que é o mandamento de Jesus com relação ao resumo? Porque ele resumiu. Ele falou assim, olha, eu vou te dar dois que os dois vão conter. Poder de síntese. Nós vamos aprendendo que quanto mais nós evoluímos, maior é a nossa capacidade de sintetizar informações e tirar proveito delas. Porque por enquanto nós estamos querendo dialogar, é discutir. Né? Você tem uma razão, eu tenho outra e um quer convencer o outro de que a dele é melhor. Então, essa capacidade de síntese é para você. Então, Jesus vai e sintetizou em dois. Qual que é o primeiro? E o segundo? E ao próximo, de que jeito que você vai amar o próximo mesmo? Não esquece disso não. Porque se você esquecer, a frase a gente pode até falar que ela está invertida, né? Ama você primeiro para depois amar o próximo. Porque senão, se você não se ama, você vai oferecer o quê para o outro? Quando a gente fala em aborto delituoso, nós podemos, de alguma forma, presumir que, em alguns momentos, o aborto não será delituoso. Podemos ou não? Ou fica difícil? Porque ali nós não estamos falando do aborto, nós estamos falando do aborto delituoso. Aquela palavrinha ali deu uma característica, ou deu uma atribuição diferente para esta. Porque se eu apago o delito, aí é geral. Então, ele não apagou. Ele está falando do aborto delituoso. De quando é essa mensagem?
1959. Nós também estamos andando em uma escala progressiva. Nosso Código Penal, 1940. Sim, então a gente vai. Mas é natural. É de acordo com a nossa condição de existência. De acordo com a nossa condição de entendimento. E é muito comum nós acreditarmos que as leis já estão prontas. Que todas as leis, desde o princípio, já estavam prontas. E isso também não é verdade. As leis foram feitas por quem? Literalmente pelos homens. Literalmente pelos homens. Então, quando a gente fala das dificuldades, é porque dificilmente alguém vai fazer uma lei para se prejudicar. Então, quando você vai fazer lei, você tem que ponderar, pensar, direito do outro, direito meu. Então, você vai estabelecendo condições para que essa lei sirva ao maior número de pessoas possível. Ela vai servir para todos? Vai ou não vai? Nunca. E aqueles que não se enquadram na lei, nós geralmente chamamos eles de marginais, porque eles andam à margem. É interessante quando a gente fala de lei e a gente consegue fazer uma relação com relação ao pecado. O que estabelece para nós o pecado? O nosso conhecimento. Enquanto você não conhece, você pode fazer. Ah, você não vai pagar, não? Você vai pagar, porque você fez. Mas o seu pagamento vai ser diferente. O peso da mão é menor. Quando você estabelece o conhecimento na sua consciência, a cobrança passa a ser maior. Todos os seus pecados lhe serão perdoados. Porém, o pecado contra o Espírito Santo, esse não. Então é comum que nós, até ontem, acreditássemos que o Espírito Santo seria uma divindade. E aí eu vou apresentar para vocês essa divindade. Essa divindade foi quem te trouxe aqui hoje. Essa divindade é você. É o princípio espiritual criado por Deus. E quem estabelece para você o que está certo e o que está errado é você, não sou eu. As leis estabelecem comportamentos sociais. A consciência estabelece comportamento moral. Então não é a religião que faz o homem. É o homem que faz a religião. Senão seria um cão adestrado, né? Senão seria um... Ah lá, filosofia está falando. Não seria um cão adestrado. Então a gente vai entendendo que isso é um processo, é uma caminhada. E a gente vai caminhando. Então, aborto. Bom, se nós estamos falando que em algumas possibilidades o aborto é aceitável ou o aborto é legal, não legalizado, porque a gente tem dificuldade. Quando a gente fala em uma lei de descriminalização de aborto, nós temos que entender, nós espíritas temos que entender que o fato de autorizar ou de descriminalizar não me autoriza, em função das minhas posturas morais. E se eu prego o livre-arbítrio, eu tenho que tomar muito cuidado com o meu julgamento. Porque o fato da lei autorizar, a lei está para aqueles que necessitam dela. Então, eu tenho que regular alguns padrões. Por exemplo, o trânsito deve ser regulado. Então, são padrões para que a gente consiga ir e vir com segurança. Antigamente, posso falar, antigamente era comum você ir para a balada, nem existia esse nome, né? Era barzinho, era boate. Você ia com o seu carro, sim, bebia, acontecia, entrava no carro, voltava para casa e nada acontecia, ou não era noticiado. Só que a coisa foi se agravando até que nós percebemos que existem pessoas
que não sabem controlar-se com o uso da bebida, alteram-se, entram dentro do carro, potencializa a sua falta de responsabilidade e acaba me envolvendo em acidentes. Então, o que eu fiz? Legislei. A partir de agora, você não pode mais beber e dirigir. Você escolhe. Só que nós vamos tendo um clamor. Nós achamos que só isso não bastava. Por quê? Não basta proibir algo para que as pessoas não façam. E o pior, a gente vai descobrindo que muitas vezes o proibido tem um saborzinho diferente, porque ele desperta em você uma atenção indevida. E aí Paulo fala para a gente assim, olha, tudo nos é lícito. Por quê? Cuidado com a proibição, que você pode chamar a atenção para algo perigoso. Então Paulo é categórico, tudo nos é lícito. Se a frase tivesse ficado aí, estaria ótimo para nós. Só que não ficou. Porque ele fala, porém, e esse porém dá uma outra possibilidade de interpretar aquilo que ele falou antes. E ele fala, porém... Vendo? Então a gente já conhece. Então, se nem tudo te convém, e você não tem clareza daquilo que te convém ou não convém, é melhor que você tenha limites. Porque você pode se dar muito mal querendo fazer tudo. Porque nós não nascemos ontem, nós temos um histórico. E nós temos que respeitar esse histórico. Nós temos algumas tendências que estão conosco há séculos. Então, devagarzinho, nós vamos nos conhecendo para melhor agir. Então, quando a gente fala, mas quando é que vai ser permitido o aborto? De acordo com o Código Penal, quando a gente, quando a mãe, que tem o nome lá de parturiente, quando ela correr risco de vida, você tem essa autorização, porque quem está cuidando de você, ele vai ter que fazer uma escolha. Então, muitas vezes a família, salva o bebê, assim, salva a mãe. Então, você vai ter que fazer uma escolha. Quando é resultado de abuso sexual, e aí quem escolhe? Quem é que escolhe? A vítima. Não é assim que a gente caracteriza? Então, quem escolhe é a vítima. E em um outro momento, quando tiver um problema no feto, no bebê. Que problema é esse? Como é que chama? Gente, a gente sabe muito. A gente sabe muito, né? Mas o que isso quer dizer? Nasceu sincero. Como é que isso quer dizer? Que o bebê tem Se que ele for anencéfalo, não é assim? Ele não tem capacidade. Por quê? Porque o nosso código prevê que só há vida enquanto tiver função cerebral. Só por isso. Então a gente entende. Por que pode? Porque se você se envolver em um acidente com 25 anos, com 40 anos, com 70, com 80, com 90, e esse acidente trouxer para você uma gravidade tal que o médico determinou a sua morte cerebral, você pode fazer o quê? Desligar os equipamentos que mantêm a pessoa amada. Isso é permitido? É permitido. Tá? Então a gente vai entendendo o porquê das coisas. Agora, quando a gente fala em aborto delituoso, então nós vamos ler o que está trazendo Religião dos Espíritos, porque ele estuda o livro dos Espíritos. E aí o título do livro, por si só, já fala muito para nós. Religião dos Espíritos. Doutrina espírita não é para hoje. Doutrina espírita é para a vida eterna, independente de onde nós estivermos. Mas agora eu não quero mais saber esse negócio de espiritismo, não. Agora eu vou partir para uma outra religião. Isso não tem problema nenhum. Porque o que você conseguiu aqui, você vai desenvolver em qualquer ambiente que você tiver. Qualquer ambiente que você tiver.
Ah, agora eu sou ateu. Não esquenta a cabeça, não. Ninguém tira o conhecimento que você adquiriu. Ninguém. Então, você pode até negar, mas isso faz parte. É natural a gente negar aquilo que a gente não consegue absorver. Então, a negação é válida. Então, é a segunda lição do livro Religião dos Espíritos. E aí a gente vai fazer a leitura. Reunião pública do dia 9/1/1959. Questão 358 do Livro dos Espíritos. Ele fala assim: comovemo-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos de toda jaez criam a guerra de nervos em toda parte. E para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas, organizam-se o trabalho forçado e, em algumas nações, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua sem qualquer laivo de compaixão. Eu estou me lembrando aqui do nosso estudo passado, onde o Emerson estava falando, se tiveres amor, não é assim? Ele falou das guerras e ele falou assim, olha, né, nós estamos preocupados com a guerra lá da Croácia, com um punhado de guerra, mas nós estamos esquecendo da nossa guerra íntima. E aqui ele está dando continuidade, ele fala assim, assassínios, conflitos, ludíbrios e assaltos de todo jaez criam a guerra de nervos. É o que temos vivido com as nossas reações descompensadas. Um simples pisar diferente de alguém é capaz de nos alterar a nossa capacidade, né, emocional. Então, uma simples fechada no trânsito, sem você conhecer nada da outra pessoa, tira o seu momento de alegria. Uma simples não resposta de uma mensagem que você envia a alguém por um WhatsApp, se não for de imediato, tira a sua, muitas vezes até a sua esperança ou a credibilidade da pessoa que não te respondeu. Então a gente vai entendendo que é um processo natural. Ele vai continuar dizendo assim: todavia, um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. 1959, ele estava falando conosco que estava acontecendo esses atos dentro da própria casa, dentro da nossa própria casa, ou em outros ambientes. Ele não está falando de clínicas especializadas que nós temos hoje. Então, quando nós pensarmos em inteligência, nós temos que entender que inteligência é um vetor neutro e você aplica ela de acordo com a sua condição moral, para o bem ou não. Então, o simples fato de ser inteligente não quer dizer que tem progressão moral, não quer dizer que está bem estabelecido. Você desenvolveu o intelecto, mas o intelecto ele tem que caminhar juntinho. Assim? Então a gente vai tentando entender, opa, né? Fui demais, tem que voltar, porque senão eu uso a minha inteligência para cometer delitos. Eu começo a diversificar a minha forma de atuação de acordo com a minha inteligência, porque o intelecto foi muito, mas o desenvolvimento moral está aquém. Então a gente vai entendendo. Ele continua. Crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade e nem braços robustos com que se confie aos movimentos da reação. Ele está falando de quem? Do feto, bebê. Então ele está falando que ele não tem nem condição de se defender. Bom, o que a gente vai percebendo? Que ele vai aumentando a nossa capacidade de percepção do equívoco.
porque ele vai trazendo para a gente detalhes que muitas vezes passa batido. Você se envolveu na emoção e aí conseguiu, né, o ato. Do ato tem resultado. O resultado, a gravidez. A gravidez sem planejamento nem sempre é desejada. E aí você não quer a solução do problema, você quer ficar livre. Então, muitas vezes, comete um ato delituoso em função do afastamento da responsabilidade que foi ocasionada por um ato impensado. Ele continua. Referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que possam sorrir para a bênção da luz. Então, aqui ele já põe uma pitadinha já de safanão, sabe, de te dar um saculejo. Por quê? Quem é que comete o aborto? Quem é que? Os responsáveis direto pelo cuidado. Então a gente vai entendendo que ele vai agravando devagarzinho para ver se a gente consegue atentar para a coisa. Porque não é em função do julgamento social que a gente tem que ficar batendo, gritando, não. Nós temos que conscientizar as pessoas da gravidade do fato. Porque para ser pai, só quem é que sabe o que é ser pai. Então, desde o momento da concepção já começa, porque é uma transformação no organismo feminino. E muitas vezes essa transformação no organismo feminino afeta diretamente o pai. Porque se é um inimigo do pai, o conflito já se estabelece. E se você não tiver esse conhecimento, essa capacidade de percepção e entendimento, você termina uma relação em função de um conflito. Então isso é muito comum, porque nós não tínhamos o entendimento. Então a gente pensava que é fruto do acaso, né? Nossa, a minha esposa era tão dedicada comigo, né? Agora eu acho que ela está me traindo. Está assim, com quem está vindo. Não tem relação exterior, não. A relação é interna, é íntima. Por quê? Ela está vivendo por uma transformação. E se a coisa não ficar tão difícil enquanto está gerando, quando nasce... Sim? E aí, se o cara for carente, ele está lascado. Porque a atenção da esposa vai para onde? Isso, gente, a gente tem que entender que é sempre em condições normais, tá bom? Nós não podemos negar que existe a repulsa da mãe pelo filho recém-nascido. Isso é natural também. Por quê? Porque existem comprometimentos. Então, a gente fala, o amor de mãe é o mais sublime. Tudo bem. Para pessoas que estão, sob um processo de aprendizado natural. Agora, existem dificuldades nesse relacionamento, nessa percepção. Então, receber um filho é uma transformação literal. Você transforma tudo. Seu corpo, a sua capacidade de ir e vir, tudo transforma. Então, muitas vezes, o que era um sonho se transforma... Não vou nem deixar as mães falarem isso, não, que é pesado, não é assim? Porque vai trazer para você um peso de consciência. Meu Deus do céu, né? Como é que eu posso pensar que é um pesadelo ter filho? Porque dependendo da situação que você passa, de sofrimento intenso, porque é lindo, maravilhoso, gente, ser mãe, né? Mas isso é bucólico. Isso é no livro. Amamentar não é tão simples assim, né? Igual as pessoas falam, você vê a criança lá amamentando. Muitas vezes, sangra. E a mãe não dá conta de colar, aí tem que ficar mudando de lado e fica assim. Então, aí você tem que comprar um óleozinho para passar, para refrescar a situação, para diminuir. Então, ir para dormir. A mãe que gosta de dormir, foi o passado, porque da agora para frente... Quem determina não é mais você.
E aí você começa a ficar doido para o seu filho crescer. Você fala, nossa, não aguento mais isso. Gente, por que eu fui rezar isso quando meus filhos eram pequenos? Como era bom? Eu ia dormir, está na hora de dormir, eles iam dormir, agora não. Agora a hora que eu vou dormir, eles estão saindo. E aí, você dorme? Então você continua sem dormir. Aí casa, né? Assim você pensa, não, agora casou, vai embora. Bem-vindos. É exatamente isso. Quando não traz, né, uma renca. Porque quando vem sozinho, está bem. Assim? Mas e quando traz a renca? Mais 2 ou 3. Então, a gente tem que entender que são situações que se apresentam para que a gente entenda a vida. Porque nós começamos a cultivar sofrimento, acreditando que é nobreza sofrer. Gente, isso é passado. Não tem nobreza nenhuma em sofrer. A nobreza está na resignação com relação à passagem pelo sofrimento. O fato de eu estar rindo aqui não quer dizer que eu não tenho dívida para pagar, não. Não quer dizer que eu não tenho conflito social, conjugal, familiar, não. Eu tenho todos esses conflitos. Ontem eu estava em uma confraternização da família e aí a minha irmã foi comigo. Só que, né, para alegria geral, tinham 2 pontos de abastecimento, né? Ou seja, um barril de chopp lá e outro barril de chopp aqui. Tanto que o cara não precisava andar muito, não, né? Só dava um passo para cá. Em determinado momento eu vi que a minha irmã, ela estava sendo praticamente a porteira do barril. E aí eu cutuquei a minha esposa e falei assim, está na hora da gente sair. Despedi de todo mundo e peguei a minha irmã e fui embora. Por quê? Você vai visualizando. Não é a minha vida, eu não tenho que xingar. Ela foi comigo para divertir, era uma festa familiar. Se ela não tem limite, ela tem um irmão mais novo que limita. E você vai passar por isso daqui a um dia. Quem vai limitar a sua vida é seu filho. Ele vai controlar a sua aposentadoria. Ele é que vai saber o que você come e o que você não come. Então, ele é que vai ter que determinar. E aí você sofre, né? Assim? Oh, meu Deus do céu, né? Eu fiz isso tudo em função dele, mas qual que é o problema? Agora é a vez dele fazer isso tudo. Você ia falar, Marcos? Não, eu estava brincando com aquele trocadilho que tem que é mãe padecer no paraíso, né? Eles estavam falando assim, sem paraíso, sem maçã. Literalmente. Mas, sabe, a gente vive um sonho de Ícaro, né? Você está querendo voar lá para o sol com asa de cera. Gente, né, por que, né, essa vontade de sofrer acreditando que é lindo, maravilhoso? Muitas vezes, homem, gente, é pior um pouquinho. A mulher procura um psicólogo, procura um terapeuta, vai até no psiquiatra. Homem, para ir num clínico geral é briga. Fala com o cara para ir para um psiquiatra, ele fala para você assim, você está achando que eu estou doente? Né? Você não vai falar, está achando não, eu tenho certeza, porque senão a separação já está feita. Mas, por quê? Por causa dessa dureza, achar que é o dono do mundo, né? Cara, você veio com a força física porque Deus te colocou a limitação mental. Então, aceita isso. Aí você quer ser forte, quer inteligente, bonito. Calma, né? Tem que distribuir para todo mundo. Então, você é fortão, né? Todo mundo tem medo de você, mas você tem algumas limitações. Você tem que descobrir elas para você vencer. Porque às vezes a gente descobre as limitações e fala assim, na próxima. Que próxima? Eu estou aqui agora. Aí já contei para vocês, a minha esposa falou comigo assim, e depois que a gente morrer? Falei, depois que eu morrer, você pode correr, porque você não vai me ver não. Porque o meu compromisso com você é agora. Gente, poxa, espírita fazendo compromisso para depois, espera aí, resolve agora. Ama agora, respeita agora, entenda agora, aprenda agora. Por quê? Porque aqui nós estamos nos preparando para um futuro melhor. Será que você está com medo ainda de umbral? Você vai me encontrar lá. É lógico, você vai primeiro. Depois eu vou, né? Porque eu não estou com pressa. Não estou com pressa. Então tem um montão de gente falando que a vida está ruim, que está difícil, é guerra para todo lado. Né? Prepara a sua mala. Né? Prepara a sua mala e fala, Senhor, aqui está ruim. Porque para mim não, para mim está ótimo. Eu consigo entender que isso é a natureza do ser humano. Não é o mundo que está ruim. Somos nós. É o ser humano que está ruim, que não respeita. Eu estava numa fila de elevador, gente, simples atos que você observa. Tinha uma fila de elevador, só que eu não fico na porta, porque eu sei que o elevador vai abrir a porta e vai vir gente para sair. Então eu tenho que manter. Isso é educação, isso não é ser melhor do que ninguém.
Isso é educação, é percepção. Aquela fila grande, chegou um jovem, né? Normalmente com o celular na mão, né? E parou na porta. A porta se abriu, as pessoas desceram, ele entrou. Não. Será que ele não conseguiu perceber? Não vai ser eu que vou chamar a atenção dele. Se fosse meu filho, eu pegava pelo cós da calça. Falava, opa, amiguinho, né? No mínimo depois de mim. Porque tem mais gente aí atrás, mas no mínimo depois de mim. Por quê? Para ele ter noção do todo. Então, aí eu vou falar, a juventude acabou. Não. O fato de um não ter não quer dizer que todos não tenham. Tem muito jovem aí que dá show. Então a gente vai entendendo. Então, quando fala nessa proposta de aborto, nós ficamos chocados, né? Não, nós não estamos aqui para ficar chocados, nós estamos aqui para entender o que levou aquela criatura a cometer aquele ato. E aí nós vamos desenvolvendo saber para ficar avaliando a vida alheia. Minha mãe falava, senta em cima do seu rabo e fica olhando o rabo do outro. Poxa, não é essa a proposta espírita. A doutrina espírita nos traz uma proposta de aprender a errar menos, olhando o que o outro está fazendo e fala, naquela ali eu não entro mais. Fala, não quero mais para mim. Então, Augusto, mas quais as consequências do aborto? Como é que eu vou estabelecer consequência para algo que eu não tenho como avaliar? No muito, você vai ver, né, ou vai tomar conhecimento dos fatos. Mas e a história? E o histórico? O que levou às consequências? Então a gente vai tendo um pouquinho mais, sabe, de consideração pelo outro, independente das suas escolhas. Porque nós não estamos estudando doutrina espírita para que o outro faça opções melhores. Nós estamos estudando doutrina espírita para que nós façamos escolhas melhores. E se você errar amanhã, levanta a sua cabeça. É sinal que você progrediu. Você reconheceu o erro. Olha que maravilha. Quantos e quantos anos nós estamos andando sem saber que estamos errando. E dando a risada. Fala, nossa, você viu? Ele nem viu eu passando. Assim, você está ficando invisível. Então a gente vai entendendo. Emmanuel vai concluir assim. Homens da terra e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida, abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Ora, se você, em algum momento desta vida, quando eu falar você, não é você que está aqui dentro não, porque nós estamos hoje, né, mundiais. Então, o nosso vídeo ele vai por aí. Então, graças a Deus, eu não conheço o histórico de ninguém aqui. Nem da minha sogra, porque ela só ficou sendo a minha sogra depois que eu me casei. Porque até então era só pretendente, né? Namorei 13 anos, ela era só pretendente a ser minha sogra. Aí depois que eu me casei, ela se transformou, né? Aí foi a glória para ela. Assim, se eu não acreditar nisso, eu estou perdido, né? Assim, ela pode até não acreditar, mas eu tenho que acreditar. Então a gente vai entendendo que se você cometeu o ato em algum momento e não tinha o conhecimento que adquiriu hoje, não se julgue, porque você não é capaz de se avaliar. Então isso é que é importante para nós. O que você cometeu ontem faz parte da sua história e você está tendo uma grande oportunidade de rever os seus conceitos. Agora, nesse momento, com outras possibilidades de entendimento. E é por isso que nós pedimos o auxílio e o amparo dos amigos espirituais, para que nos promova essa capacidade de consciência. Porque até ontem nós estávamos jogando pedra. Hoje nós podemos nos propor a levantar o caído e não aproveitar a oportunidade para dar pedrada nos outros. Então é uma proposta de renovação, sempre, sempre, sempre. Todas as vezes que você descobre um erro, é um sinal de alerta positivo, porque só muda quem tem condições de reconhecer o erro. Por isso que você não muda ninguém além de você. E se você tivesse condição de mudar alguém, eu ia te dar um conselho. Invista na sua mudança íntima. É o melhor investimento que você pode fazer. Porque o outro depende só e exclusivamente dele.
eu fiz um atendimento e aí a pessoa me relatando a dificuldade de relacionamento com o irmão. Porque havia uma disputa nos cuidados com a mãe, que já está idosa. E aí eu perguntei para a pessoa, você já se predispôs a cuidar dele, do irmão? E aí a pessoa... Porque muitas vezes você esqueceu o seu papel no momento. Então, a sua mãe, seu pai, seu avô, né, entrou em uma idade, né, de cuidados, porque é assim, não existe velhice, a velhice é biológica, a cabeça continua. E aí a gente fala que eles ficam chatos, que eles ficam teimosos, não. Eles não perderam a personalidade, eles continuam os mesmos. Só que eles perderam a capacidade física, e aí nós aproveitamos da situação. Então, é uma proposta de entendimento. Então, você não esqueça o seu papel. Você não se promoveu em ser médico da sua mãe ou do seu pai. Você não se promoveu a ser enfermeiro, nem cuidador, nem zelador. O seu papel é o papel de ser filho, acolhedor. Você não está sendo o vigilante do seu pai, da sua mãe, de quem você tem carinho, não. Porque muitas vezes a gente esquece o papel. E aí você vira um verdadeiro carrasco. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Não, olha o que você está fazendo. Você está temando demais. Né? Como é que você trata de alguém dessa forma? Você está acabando com a pessoa, você não está tratando. Então, em primeiro lugar, respeito. Ah, mas eu vou fazer. Então, se você não tem tempo para olhar, para auxiliar, então, né, tenta direcionar, orientar. Porque assim como os nossos filhos precisavam de orientação para fazerem quando eles estavam novos, e a gente os estimulava a fazer a coisa certa, os nossos pais agora, em tenra idade, devem ser acompanhados por nós, para que eles não se sintam inúteis. Então nós temos que acolhê-lo. Dá trabalho? Demais dá conta o tempo todo. Ele volta a ser adolescente, ele não quer nem tomar banho mais. A mãe da minha sogra, assim, a gente falava, hoje é dia de tomar banho. Não, mas eu já tomei. Mas que hora? Eu levantei de madrugada. Né? A minha sogra está caminhando para isso, mas eu chamo ela, falo, eu não quero dar banho em você por enquanto não, que você está consciente. Assim? Então trata de tomar o seu banho. Por quê? Porque isso é um processo de carinho. Já pensou? Você dá banho na sua mãe, que tantos banhos te proporcionou? Ah não, você quer dar é ordem. Você não vai tomar banho hoje não? Fala, mãe, vamos lá, né? Pai, vamos lá. Então, e o constrangimento natural. Pô, é o seu pai, você é filha, né? E aí você gostaria que o seu irmão desse banho. O seu irmão não tem condições, ele não dá conta. Porque homem nasceu para ser ogro. Então, se o seu marido, seu irmão, ele tem essa capacidade, ótimo. Mas isso não é regra geral. Tem homem que não dá conta. Meu irmão não dá conta nem de ir em velório. Eu vou em todos. Então, não, eu não vou não. Quase que ele não ia nem no velório dos meus pais. Ele foi por um compromisso familiar, porque era perigoso ele arranjar conflito se ele não fosse. Né? Porque você fica sujeito ao julgamento do outro. E, de novo, eu não sou aquilo que vocês pensam de mim. Eu não sou. Eu sou aquilo que eu dou conta de viver. Então, a gente vai entendendo a proposta. Devagarzinho, devagarzinho. E ele continua. Fugir do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência. Todos nós passamos por aquele momento de gestação. Então ele não está falando só dos filhos abortados, não. Ele está falando de todos nós que tivemos a alegria de sermos recepcionados aqui por alguém que nos acolheu. Então isso é importante a gente entender. Não, mas por que será? Ah, Augusto, mas existe uma providência? É claro que existe. Mas dentro dessa providência tem a nossa responsabilidade, sempre. Porque nós estamos pregando o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é um dos princípios da doutrina espírita. Você faz aquilo que você achar melhor, mas não pense que você tem poder absoluto.
ninguém tem livre-arbítrio absoluto. O seu livre-arbítrio pode ser cerceado. Ele continua. Porque tenho rechazado a mensagem da providência. Assomantes no lar em vosso próprio socorro, e se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajustes, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetraste. Então ele vai trazendo para a gente as consequências destes atos. Então, quando nós falamos em descriminalização, nós não estamos falando de autorização, porque existe uma grande diferença. Quem autoriza para você fazer o que você bem entende da sua vida não deve ser lei. Quem precisa de lei para normatizar a sua conduta pode estar com um pequeno desvio moral aí, porque ele só está fazendo aquilo que a lei determina. E muitas vezes debaixo de opressão. Fica à vontade. Quase que eu não vi a sua mão. Levanta a outra, faz aceno, vai lá. Essa questão da lei, né? A gente vê que, à medida que a gente vai evoluindo, as questões morais, né, do planeta, culturais, vão evoluindo também, né? Mas, como você bem falou, o que impera principalmente é a nossa consciência, que é ela que lidera o nosso livre-arbítrio. Então, nessa questão do aborto, por exemplo, todas as questões que foram, a gente acaba tendo um leque de respostas com as nossas consciências. E aí, principalmente, a gente tem que ver o que a gente dá conta. Porque se a gente também não dá conta, às vezes a gente agrava uma coisa ou outra. Aí, dentro do que é lei, é um norte, mas um norte assim. O que você acha? Né? Então, por exemplo, um aborto por causa de um estupro. Te dá a autorização dele. Então é lógico que se aquela criança for abortada, aí foi feito o papel onde a esfera superior designou para aquele espírito que estava vindo ali. Mas se a pessoa, com seu livre-arbítrio, consegue acolher ou pelo menos deixar nascer, vai dar a possibilidade para aquela criança estar crescendo. Seja porque de repente doou para uma instituição, para a adoção, e se conseguiu acolher. Mas se não for o propósito também dessa criança, seria só passar por aquilo e abortar, de uma maneira ou de outra, a própria questão evolutiva vai fazer o final daquela passagem daquele espírito. Olha que interessante, gente. É quando a gente pede o auxílio e o amparo dos amigos espirituais, a gente tem que entender que nós não estamos brincando, não. Tá? E muitas vezes a sua pergunta é a pergunta de um punhado de gente. E muitas vezes a sua pergunta me ajuda a raciocinar, porque eles trabalham conosco. Quem recebe, traz. Isso é tão interessante, por quê? Porque quando nós falamos em justiça divina, muitas vezes nós queremos depositar na justiça divina a responsabilidade que nos cabe. Por quê? Você tem a opção de se envolver sexualmente com quem você quiser. Você tem a opção de se prevenir, porque existem as possibilidades de prevenção. Mas uma vez que você se engravidou, você tem que pensar. Por quê? Se existe um planejamento divino e você se engravidou, qual seria o planejamento? Aquela criança vai nascer. Porque se ela não tiver que nascer, você vai ter um aborto espontâneo. Então nós temos que entender isso. Todas as vezes que você interferiu, você vai pagar por aquela ação. E aí o que a gente faz? Nós fazemos com que o plano espiritual se decomponha, se reconfigure, faça outras atividades. Por quê? A programação para aquele espírito era de 20 anos, 40 anos. Você interrompeu. Então, a sua estrutura e a dele
se desarmonizaram. Então, tem que ter um reajuste. Porque senão a gente fala assim, sabe por que eu fiz aborto? Porque estava determinado no plano espiritual. Não, negativo, não estava determinado. Estava determinado que você tinha todas as características para fazer o aborto. E você poderia, no momento, né, falar, opa, acordar, não vou fazer um negócio desse, porque isso vai agravar a minha situação. Porque hoje nós temos outros mecanismos. Gente. Você recebeu, você não quer? Doa. Tem um monte de gente querendo adotar. Então, a gente vai entendendo essa proposta. E aí, olha o que você me trouxe. Vamos lá. Pergunta 964 do Livro dos Espíritos. Primeiro a 776. Olha o tanto de coisa que você falou. 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Você não falou que a nossa progressão vai andando com as leis? Olha que legal. Os amigos espirituais falam assim. O estado natural é a lei, e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. O que é o estado primitivo? Nós, antes de termos a consciência que temos agora, os saberes que temos agora. Então, nós não estamos mais no estado natural. Então, nós estamos caminhando. E ele fala assim, a civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Não é tão simples a gente entender. Por quê? Mas como é que é isso? Lei natural, lei divina. A civilização é incompatível com o estado natural. Nós nos civilizamos, nós criamos regras, porque no estado natural nós não temos regra. Lembra lá, olho por olho, dente por dente? Esse é o estado natural, vale tudo. Então, a tendência das leis devem ser permitir tudo. Porque de quem que é a responsabilidade por fazer ou não? É sua. Quanto maior a sua capacidade moral de distinguir o que está certo e o que está errado para você, menos necessidade de lei para gerir a sua vida. Quando você entender que você não deve estacionar o seu carro na porta de uma garagem, que você não deve nem parar o seu carro na porta de uma garagem, porque dizem que todas as vezes que você para o carro lá, está chegando ou está saindo alguém, e aí você dá uma olhada assim, não vai chegar ninguém agora, é parar e chegar alguém. O negócio é impressionante. Então, não precisa mais de regra, porque você já entendeu. Mas por quê? Você não precisa entender. Você tem que respeitar, acatar. Porque o entendimento vem depois. Nós não conseguimos entender tudo que a gente pega num dia. O entendimento ele vem posterior. Então você vai trazendo, vai questionando, vai colocando em pauta na sua vida e aí você entende. Esse é o processo. Então, eles perguntam mais, eles perguntam assim, mas por que as leis humanas são tão duras, né? As leis humanas estão de acordo com a evolução moral da sociedade em que elas estão inseridas. Ele fala mais, ele fala assim, o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento é o ponto de partida do seu desenvolvimento moral, intelectual e moral. O homem sendo perfectível. Alguém tem dúvida que você vai chegar à perfeição? Você não pode ter essa dúvida. Então as dificuldades hoje naturais é uma proposta para você se reavaliar. Fala, opa, por que minha vida está nesse tumulto? A culpa é sua. Por que meu casamento? A culpa é sua. Mas eu não consigo me estabilizar em emprego. A culpa é sua. Não é do sistema, não é dos governantes, não é do seu pai, da sua mãe, não é do outro. É sua. Então, se assume e muda. E aí a gente tem que entender que para resultado diferente é necessário ações diferentes. Senão você não muda absolutamente nada. É lindo, maravilhoso você estudar a doutrina espírita e ler, e ler, e ler. Assim, aí vira música. Música do Ilê. Então você tem que
absorveu, o que eu posso colocar em prática hoje, a partir de agora? Você não tem que esperar nada. Ah, Augusto, mas eu estou começando a doutrina espírita agora. Em algum momento eu comecei. Em algum momento eu comecei. Não sei quando foi, mas eu comecei. E a minha proposta é não parar mais. Então você começa hoje e tem a proposta, não para nunca mais. Ah, mas tem gente que tem 30 anos. Tem gente que 30 anos e transformou 15 minutos da sua vida. Tem gente que em 15 minutos transforma 30 anos da sua vida. Então aqui é 1 hora. Aqui é tratamento, né, intensivo. É muito conceito. E muitas vezes conceitos novos, que você vai ter que absorver, avaliar, chegar em casa, começar a ter um montão de dúvidas. Nossa, eu fazia isso até ontem. Você está começando o seu processo de mudança. Só assim é que ele vai ser estabelecido. Enquanto entra aqui e sai por aqui, não faz efeito. Ele vai ficar gravado, mas ele não tem repercussão na sua intimidade. Quando você questionou, estabeleceu em você a dúvida. É a partir da dúvida que você estabelece saberes novos. Enquanto você não tem dúvida, é igual ter certeza. Nós queremos iniciar a ação e ter certeza do resultado. O dia que você tiver certeza, aquela ação não faz mais sentido na sua vida. É a receita do arroz, né? Você já sabe como faz, o tempo que gasta, a hora. Né? Você está aprendendo o que mesmo? Augusto, tem 30 anos que eu faço um arroz, o meu arroz é maravilhoso. Né? Eu aprendo todo dia. Você aprende ou está repetindo a mesma ação? Né? Então, você está repetindo. Eu tenho 30 anos de trabalho, né? Eu tenho 30 anos de experiência. Cuidado. Você pode ter aprendido tudo que você faz hoje em 15 minutos no seu primeiro dia de trabalho. E a partir dali, você está repetindo. Vai lá, Amar. Estava pensando aí, na sequela do aborto, né? Dos dois lados, né? Se a pessoa, vamos lá, numa situação comum, foi o calor das coisas, ela vai lá e faz o aborto. Isso aí, a sequela que vai deixar nessa mulher. Olha, tá vendo como é que é interessante a gente perceber essa... Né? Gente, isso é uma construção, muitas vezes, até ideológica. Por quê? É uma construção que traz para a sua consciência o agravamento da ação. E você esquece que Deus é Pai. Deus não quer o sofrimento. Lembra quando Jesus fala do mal? Eu não quero o fim do pecador. Eu quero o fim do pecado. O pecador é meu filho. Então, nas ações, nós não temos como avaliar as consequências. Por quê? Para eu avaliar a consequência, eu tenho que ter nítida concepção da consciência que praticou. Então, para uns pode ser drástico, para outros nem tanto. Vai pagar? Vai pagar. O que vai estabelecer a dureza das penas? O nível de consciência que você estava. Vamos pensar aqui alguém que não tem a mínima condição de entendimento do que nós estamos falando aqui. Porque muitas vezes você pensa assim, nossa, eu não estou entendendo, mas você já está aqui. E apesar de nós sermos iludidos acreditando que esse conhecimento é para qualquer um, não é. É específico para você. Então valorize-se. Então a gente percebe o seguinte, vamos imaginar uma situação hipotética. Uma mãe com 4 filhos, sem a mínima condição de sustentar os 4. E ela novamente se engravida. Imaginemos isso, a situação. Sofrimento, penúria, porque é muito fácil a gente avaliar daqui, mas vamos tentar. E aí ela pensa, eu não posso trazer mais um filho, vai ser mais um para sofrer. Ela tem essa clareza que nós estamos tendo aqui, ou ela está pensando na melhor condição para aquele que está vindo? É por maldade, é por egoísmo, ou é por uma ação nobre dentro da consciência dela e não da nossa? Por isso que nós não podemos avaliar as consequências do ato. Porque nós estamos presos nisso há muito tempo. Isso não é de hoje não, gente. Quando nós nos prendemos, quando nós não nos prendemos nos autores, então a gente começa a avaliar a mulher. Muitas vezes foi levada pela ação do homem. Isso ninguém fala. Mas nós também não podemos esquecer a ligação que esse espírito tem com essa mãe.
E às vezes, no passado, teve uma dificuldade muito grande. E precisava de vir nessa dificuldade de ter 4 irmãos aqui na pior penúria. Né? Então, tudo... Tá vendo? Todo mundo ouvindo aí? Deu para ouvir aí? Então, mas essa avaliação que a Márcia está trazendo é uma avaliação de quem? Nossa ou daquela criatura que está vivendo lá? Nossa. Então eu vou contar para vocês um segredo, tá bom? A partir de hoje não é mais segredo. Eu sou o 8º filho de uma geração. Eu sou o caçula. E de uma família que, se fosse fazer planejamento familiar, não teria condições de sustentar 4. Eu sou o 8º. Então, se meu pai entra numa dessa, ou se a minha mãe entrasse, que eu acho que é muito mais condição de mãe do que pai, eu poderia não estar aqui, eu estaria em outras situações. Mas eu viria, de uma forma ou de outra. Mas eu poderia não ter vindo naquela situação. Agravaria, sim, a condição da mãe e do pai. Porque não existe, gente, falta de culpa. Você cometeu o ato, você vai pagar. O que nós temos que entender a partir de agora? O pagamento não precisa ser em cima de chibata. Eu não preciso colocar você amarrado num tronco e esfolar você vivo para que você me pague. Eu não quero isso. Isso é Deus na nossa vida. Ele não quer isso. Ele quer que sejamos úteis aonde nós estivermos. Você, aonde você está, você pode dar o seu recado de pessoa melhor. É isso que Deus quer. Porque você vai trazendo os seus erros para serem corrigidos de uma maneira suave, ativa. É você falar com um amigo espiritual assim, fala, não, eu sei que eu devo. Não é assim que você faz quando você quer trocar de carro? Dá doido para arranjar um carrinho diferente, né? Aí você não pensa nas consequências, você vai lá, né? E aí, se você estiver envolvido emocional, não vai não, gente. Porque na hora que você entrar naquele carrinho zero, com aquele cheiro, nossa senhora, você sentou ali, você nem lembra que você vai ter que pagar um carnê, assim? E aí você sai com aquilo ali. Então, é isso que o nosso Pai quer conosco, a consciência. Não preocupe, você já fez? Já. Eu vou avaliar, né, com muito carinho aquilo que você fez. Não preocupa não, que quem vai determinar para você sou eu. Tem 3 ali. Primeiro você. Quando a gente entra nesse tema de aborto aí, igual agora no finalzinho eu observei toda a palestra no finalzinho que o senhor colocou, que a gente sempre foca na ponta final, que seria a mulher que cometeu o ato. Uhum. Mas antes da mulher cometer o ato, tem todas aquelas ramificações que você chega lá. Uma delas, o senhor trabalha muito com a legislação, uma delas sofre a punição, que é a questão do ato de cometer a ação contra a mulher, né? Uhum. Agora, e as outras que chegam até a ela? Né? Aquela ramificação, o homem que fez a pressão na mulher para não estragar a vida profissional dele, para não atrapalhar a vida familiar dele, e aí essa daí? Porque vai na ponta da mulher. Gente, aí ela comete o aborto e a ação é só sobre em cima dela. Olha, tá vendo que legal? Como é que é uma construção? Né? Olha onde ele foi parar. Lembra lá da passagem da mulher adúltera? Lembram? O que a lei mandava? Apedrejar quem? Cadê o que adulterou com ela? O que adulterou com ela sentou para fazer lei. Ele falou, vamos matar o outro, porque eu estou fora disso. Então é isso que a gente tem que entender. Ele foi lá atrás e trouxe para a gente a realidade. Porque até ela chegar nesse contexto, muita coisa aconteceu. Vai lá você. Na sua frente. Você levantou a mão? Eu? É. Ah, tá. É porque eu não entendi muito bem a questão da vítima de violência sexual. Como que ela pode ter alguma responsabilidade em abortar, porque ela foi violentada, não foi uma escolha dela, e às vezes seguir com essa gravidez pode trazer uma depressão, pode acabar com a vida dessa pessoa em vários sentidos. É ótimo, olha que legal, né? Então, o que eu te falo? Na nossa legislação, autoriza essa mulher a fazer. Para ela fazer não é crime. Na doutrina nós não condenamos absolutamente nada. Eu tenho a minha concepção, eu tenho a minha moral e você tem a sua. Você está pensando na sua depressão, eu estou pensando nas consequências que o meu ato vão me causar daqui para frente. Então é melhor eu me ver com a minha depressão agora do que eu assumir algo que eu não posso dimensionar.
Então é isso. Por quê? Quando você for colocar duas mulheres na mesma condição, uma vai fazer a opção por abortar e a outra vai fazer a opção por se manter. E não vai ser eu que vou falar quem está certo e está errado. As duas estão certas, em cima da capacidade que elas têm de discernir. Doutrina espírita não impõe absolutamente nada, né? A escolha é livre, mas nós sabemos das consequências que o seu ato vai. Agora, eu posso te falar o seguinte, né? Nós podemos prever uma depressão que pode não existir nunca, porque o ato do nascimento é um ato de milagre. E acontece coisas que eu não vou falar que até Deus duvida, porque Ele não duvida, mas que nós desacreditamos. Uma transformação nas criaturas que estão envolvidas. Por exemplo, o pai só se transforma em pai depois do nascimento. É uma paixão avassaladora. O cara não consegue explicar. Você fica bobo, assim, e muitas vezes você vive bobo por um bom tempo de ano. Legal? Mas é autorizado. Nós não podemos falar, não faço. Vai lá. A questão é justamente essa do livre-arbítrio e saber qual que é o limite de cada um. Até a esfera superior sabe desse limite de cada um. Então é assim, não é que mal ela abortou, mas que bom que ela deu conta, né, de dar oportunidade para mais alguém evoluir. Agora, lógico que uma vítima que é do aborto, se ela opta por essa questão de acolher o espírito, ela vai ter todo um suporte psicológico, um suporte familiar, porque a coisa não é fácil. E isso tem que ser muito claro e deixar muito claro também, até para essa pessoa tomar uma decisão. Mas aí é por isso, quando a gente fala que as leis elas vão auxiliando, é que é isso. Você passa a ter o direito de conscientemente escolher, e não como lá no passado, atire a pedra. Então, isso pra gente tem que saber. A doutrina espírita pede pra gente, é só um pouquinho mais de cautela. Mas é baseado em quê? É baseado no Evangelho. É Jesus que fala, não julga não. Tá? Porque você vai ser avaliado com a sua consciência. Não é com a consciência de quem está cometendo o ato. Porque quem está cometendo o ato, ele pode estar longe da consciência que você tem. Quando você julga alguém com a sua consciência, você estabelece uma vinculação com aquele que praticou o ato. Então, nós podemos avaliar os acontecimentos. Aconteceu. Tira as pessoas envolvidas, porque são instrumentos da divindade. Então, tinha que acontecer. Né? Vai lá. Eu vou falar vai lá, mas eu já estou extrapolado. Vai lá. Eu acho que é nesse sentido que a doutrina espírita, né, oferece a gente a oportunidade de ser benevolente, indulgente com as escolhas dos outros e passar a ser severo cada dia mais com a gente, conosco mesmo, né? Porque aí a gente passa a tirar realmente a ação do outro do nosso julgamento, que realmente não nos compete, mas para a gente já tem a oportunidade, né, o conhecimento ele já chegou, a gente precisa sim ser severo cada dia mais com as nossas escolhas. Porque, gente, são pequenos deslizes, sabe? Você se perde avaliando a ação do outro, sabe, à toa. Gente, porque isso não é da minha competência. O outro veio de verde, assim. Na minha concepção, eu penso alguma coisa e eu avalio ele com aquilo que eu tenho. O outro veio de vermelho. Na minha concepção, eu avalio ele, mas eu não sei qual que é a dimensão da existência dele. Então, como é que eu vou fazer um negócio desse? Augusto, falta paralama de caminhão, senhor. Existe 3 verdades, a minha, a sua e a verdadeira. Então eu vou fechar para a gente fazer a prece, tá bom? Agradecer de novo a presença de vocês, que é muito importante. E aí eu vou pedir para vocês divulgarem os nossos vídeos, compartilharem, tá bom? Por quê? Porque valoriza a nossa tarefa e valoriza a sua participação aqui. Nós damos oportunidade para alguém que não está aqui visualizar aquilo que você está visualizando. Quando eu falo com a minha esposa que eu deixo, né, as minhas vaidades guardadas em casa quando eu saio para as minhas tarefas, eu não estou falando mentira, não. Eu não vim aqui sem vaidades, porque isso aqui me dá prazer. Eu ver vocês aqui, isso aqui... Eu não vou falar que é uma semana, porque eu só vou estar aqui no mês que vem. Então, eu tenho que manter isso aqui por um mês. Então, eu me realizo aqui. Aqui não tem pagamento, não. O meu pagamento é ver vocês.
Então, o Emerson sai abraçando, é assim? Então, a esposa dele segura a onda, a minha não segura, então eu abraço só de vez em quando. Por isso é que ela não vem sempre. Então, a gente vai entendendo, porque a sua presença aqui é fundamental para a sua mudança e para o meu estímulo. Então, você pode fazer o bem? Pode, compartilha. Convida alguém, manda lá, fala. Ah, e se você não gosta, manda assim mesmo, né? Provoca ele com a minha cara, vai que ele não gosta de mim também, tá bom? Então, nós vamos compartilhar. Vamos fazer a nossa prece em agradecimento? Senhor Jesus, nos preparando para interromper a nossa tarefa, nós queremos te agradecer. Te agradecer, mestre amigo, por percebermos o amparo que temos recebido em nossas tarefas, pela participação de todos os envolvidos, sejam eles do plano físico e do plano espiritual. Te agradecer, Senhor, pelo clima agradável em que tratamos um assunto tão difícil de ser entendido por nós. Agradecer, mestre amigo, pela presença de cada uma família que está conosco neste ambiente e daqueles que em algum momento estarão conosco. Senhor, nós te damos graças pela vida, em especial, Senhor, pela vida de todas as mulheres, que com um ato de coragem e bravura nos deu a oportunidade de estarmos aqui neste momento. Abençoa, Senhor, a todas as mulheres que muitas vezes abrem mão do seu próprio conforto para dar a oportunidade para que mais um dos seus filhos cresça em sabedoria moral para te servir. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.